Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção Cearense. Bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando agora o nosso programa, o blog do Edson Silva, na Rádio Assunção Cearense. Ontem, nós abrimos este programa destacando a informação de que a decisão da Petrobras de desfazer a venda da Lubinol, a empresa produtora de asfalto, a mais importante do país, que é instalada em Fortaleza, traria uma grande complicação para a própria empresa e, de resto, para o país, em razão da quebra de contrato e, por extensão, a dificuldade de se ter certeza do sistema jurídico dos nossos negócios. Hoje, o jornal O Estado de São Paulo traz o seu primeiro editorial com o título Negócios desfeitos, reputação em risco. Basicamente o que nós comentamos ontem. Vamos conhecer a parte final desse editorial do jornal O Estado de São Paulo. Letícia. Olá, Edson. Olá a todos que acompanham o nosso programa desta quinta-feira. Bom, de acordo com o editorial do Estadão, a parte da opinião, negócios à parte, o que está em jogo no momento é a credibilidade da companhia e do próprio país. Nas últimas décadas, ao contrário de outros países da América Latina, o Brasil caminhou para a criação e fortalecimento de marcos regulatórios e a atração de investimentos privados para atividades de prospecção, produção e refino de petróleo. Agora, parece se aproximar da visão estatal e nacionalista de Venezuela, Bolívia, Equador e Argentina, que, ao que se sabe, não trouxe qualquer benefício. Ao contrário, praticamente na marra, usando entratagemas, alguns mais e outros menos explícitos, o governo e a direção da Petrobras têm conseguido burlar uma infinidade de regras de governança que pretendiam imunizar a empresa contra velhas trapaças, depois do desgaste sem precedentes do Petrolão, o maior esquema de corrupção da história brasileira. Normas que têm sido desobedecidas uma a uma desde a proibição de políticos em cargos de comando sem a devida quarentena, até a participação direta de membros do governo na instância decisória do Conselho de Administração. É preocupante assistir a guinada em curso na Petrobras, ainda mais considerando que as vendas de ativos foram uma alternativa à redução de um endividamento monstruoso. A reversão dos negócios deve custar muito caro à empresa e ao país. Bom, os servidores do Estado do Ceará estão mobilizados em defesa de um aumento salarial ou reajuste salarial a partir de janeiro de 2024, data base deles. Eles pedem 30% de reajuste. Um sonho, talvez. Ontem, na sede do Ministério Público Estadual, aconteceu uma audiência pública com representantes das diversas categorias, com o pessoal do Ministério Público, de auditores do Tribunal de Contas, na pessoa do auditor de contas do TCE de Sergipe e presidente da Associação Nacional dos Auditores de Conta, onde eles discutiram a questão salarial e também trataram da precarização dos serviços públicos, em razão da grande quantidade de terceirizados na administração pública. O encontro foi comandado pelo promotor de justiça José Ciderlândio. Vamos ouvi-lo. Boa tarde a todos. O objetivo dessa audiência pública é ouvir a sociedade e os órgãos de controle para que o Ministério Público possa definir um projeto estratégico relacionado à atuação em relação à precarização das relações de trabalho. E para isso, sendo muito importante a atuação da rede de controle por meio da cooperação. Todos aqui presentes vão buscar contribuir, trazendo sugestões para como deve ser esse enfrentamento. O objetivo
prioritariamente é esse, né? Como nós temos um dos presentes que vai ter uma reunião com o governador do estado às 15h, eu gostaria já de oportunizar a palavra ao doutor Ismar Viana, que é presidente da Associação Nacional dos Auditores de Contas, para que ele possa trazer a sua contribuição com essa visão nacional sobre a precarização das relações de trabalho. E assim, ele vai dispor de 20 minutos para tratar da sua abordagem. Doutor Ismar Viana, seja bem-vindo ao Ministério Público do Ceará e esteja à disposição, nós estamos à disposição, pode ficar à vontade. Bom, o presidente da Associação Nacional dos Auditores, o auditor Ismar Viana, tinha realmente uma audiência com o governador Eumano de Souza e foi o primeiro a falar. Ele condenou esse excesso de contratação terceirizada, de terceirizados na administração pública, e diz que ela é a causadora da má prestação de serviços que o poder público presta aos brasileiros. Bom, ele, antes de falar com o governador, ele nos concedeu uma entrevista. Vamos ouvi-lo. E ao disco, governador, você pode dizer? A gente vai fazer uma visitação institucional, senhor governador, porque ele foi empossado, nós não fizemos essa visita, então eu aproveitei a ocasião aqui do evento para poder visitá-lo neste encontro. Entendeu? Mas vai tratar também dessa história da precarização dos... Deverá ser esse objeto, assunto vai ser transversalmente, não é só o objeto principal dessa reunião. De que forma os tribunais de contas podem avançar nesse? Olha, primeiro... Nós temos hoje uma precarização muito grande exatamente por conta da terceirização. Por exemplo, nós chegamos aqui no Ceará porque nós sabemos quantos terceirizados tem a Secretaria de Saúde. Pronto. A Lei 14.133, que é o novo marco de licitações de contratos, traz uma vedação expressa a essas indicações em terceirizações. Inclusive, tem o nepotismo dentro das terceirizações agora. Então, os órgãos de controle, eles podem atuar dentro dessas bases, certo? Evitando que essas transformações, essas terceirizações, elas sirvam como instrumento para burla de contratações por meio de concurso público. Então, cabe ao tribunal também verificar essa legalidade. Eu poderia constatar que há nepotismo do mesmo modo que nós constatamos na outra área da administração? Sim, se há uma terceirização, a própria lei veda expressamente que se indique qualquer terceirizado, sob pena de configurar o nepotismo. Então, esse marco de licitações já trouxe basicamente isso. Quer dizer que eu, secretário de Estado, por exemplo, não posso indicar... Não, terceirizado não. A lei veda expressamente, inclusive tem, mesmo antes da lei, a própria IN 05/2017, aplicável à União, também traz essa terceirização exatamente para evitar que essas terceirizações elas constituam realmente burla ao concurso público específico. Até aqui, os tribunais de contas não têm agido com muita eficiência com relação a isso. Não é? Ao ponto de se discutir até se o terceirizado entra na conta dos gastos de pessoal estipulado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Entra ou não? Sim, se efetivamente essa terceirização ela não for de serviço, mas de pessoal, ou seja, travestida como sendo de serviço, deve sim integrar o cômputo até para garantir uma rigidez nesses gastos com o pessoal. Vamos lá. Mas hoje isso não é entendido pelo Tribunal de Contas assim. Há divergências, certo, de cada tribunal, certo? Como a gente não tem uma uniformização nesse ponto, em razão da autonomia federativa, os estados acabam se adotando entendimentos dispares. Com o governador Eumano de Freitas, deve ter sido a última audiência que o governador concedeu ontem, porque à noite ele já viajou para os Emirados Árabes, onde ficará até o próximo dia 5 de dezembro. Com relação à entrevista do Dr. Ismar, é interessante esse fato que ele destacou do nepotismo na contratação de terceirizados. Isso é uma prática muito comum. Como o nepotismo tradicional, aquele que uma autoridade emprega o seu familiar
num outro organismo onde o chefe é um amigo seu e há troca, ele emprega os familiares dele lá e emprega os familiares do amigo aqui. Já está muito visada a história da contratação de terceirizados, aí sim, se incluía os familiares e se estipula até a remuneração dele, porque tem prestador de serviço que recebe até R$10.000, e no serviço público tradicional, esse salário, esse valor é difícil. São poucas as pessoas que percebem esse valor. Mas com relação ao aumento dos servidores, é bom lembrar que neste ano de 2023, o governador Eumano só mandou para a Assembleia Legislativa uma mensagem tratando de reajuste dos servidores em maio, embora os efeitos da majoração, do reajuste, tenham ocorrido a partir de janeiro. Ele mandou a mensagem, mas com efeito retroativo. Ele não mandou antes porque o erário não tinha condições de pagar o aumento. E o aumento, o reajuste, foi de apenas deste ano, foi de apenas 5,8%, em 2 prestações. A primeira prestação, retroativa a janeiro, 3%, e os 2,8% restantes foram pagos em agosto. Sem dúvida, já informamos aqui inúmeras vezes, o erário estadual não está bem das pernas e, por conseguinte, o governador não vai poder atender nem 1/3 do percentual reivindicado pelos servidores e pode até utilizar a mesma estratégia deste ano em dividir aí uns 5 ou 6% de reajuste em 2 ou 3 prestações. Vamos aguardar para ver o que é que nós vamos ter. O ministro Flávio Dino, ele é ministro da Justiça, está procurando, e também é senador licenciado, representante do Maranhão. O ministro Flávio Dino está procurando os senadores para pedir votos para a aprovação do seu nome para ministro do Supremo Tribunal Federal. Ontem, após algumas visitas aos seus colegas senadores, Dino, para minimizar os efeitos da repercussão que deu a decisão do presidente Lula de indicá-lo para o Supremo, ele disse que ministro do STF não tem lado político. Vamos ouvi-lo. Tenho conversado, tenho dialogado já com vários colegas senadores e senadoras, visando a sabatina e a submissão da indicação feita pelo presidente Lula ao plenário do Senado, ao CCJ, e em seguida ao plenário do Senado. Tenho muita tranquilidade, muita serenidade nesse diálogo, porque apresento sempre dados objetivos que são conhecidos de todos, relativos à trajetória profissional no campo jurídico, e tenho uma relação muito próxima do mundo político, porque faço parte dele. Então, estar aqui no Senado é uma alegria, é uma honra e é estar em casa. Então, eu já comecei, na verdade, desde o dia que o presidente Lula anunciou na segunda-feira, e vou prosseguir nessa agenda com muita constância, perseverança, mas, ao mesmo tempo, tranquilidade, serenidade, porque a estas alturas, claro, os colegas senadores e senadoras conhecem bastante as razões pelas quais eu aqui estou em busca dessa aprovação do plenário do Senado. E farei, e tenho feito esse diálogo sempre com muito respeito, com muita humildade, muita ponderação, acerca desse lugar ou da importância do Supremo Tribunal Federal para que haja harmonia entre os poderes. Nós não podemos viver um país em que haja dissensões ou divergências tais que impeçam o andamento das políticas públicas, das medidas legislativas que o país precisa.
e o Supremo Tribunal Federal como uma instância de segurança jurídica, guardião das regras do jogo, deve ser também esse vetor de harmonia no nosso país. E esse é o sentido principal dessa interlocução que eu busco fazer nesse momento entre a política, que eu tenho a honra de integrar, com essa trajetória profissional do direito e, quem sabe, tendo a honra da aprovação do Senado, cujo veredito será no dia 13, prosseguir nesse diálogo interinstitucional e entre os poderes nos termos da Constituição, que consagra a independência entre os poderes, mas, no mesmo preceito, determina que haja, além da independência, harmonia. Na verdade, para mim, nessas matérias, não existe governo-oposição. Esse é um tema do país. E quem vai ao Supremo, ou pretende ir ao Supremo, evidentemente, ao vestir uma toga, deixa de ter lado político. Então, para mim, eu não olho se é governo, se é oposição, se é partido A, B ou C. Eu olho para o país, eu olho para a instituição. Bom, agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. Letícia. Bom, com os destaques do nosso blog, temos que foi publicado no Diário Oficial da União a empresa que fará descarte das urnas 100% ecológico. A vencedora do leilão do Tribunal Superior Eleitoral, a NGP, Recuperação e Comércio de Metais, deve reciclar mais de 1.779 toneladas de material das urnas mais antigas, a do modelo de 2009. A Comissão Mista de Orçamento avalia obras que podem ficar sem recursos do orçamento de 2024. O Congresso Nacional avalia as obras com indícios de irregularidades graves apontadas pelo Tribunal de Contas da União na lei orçamentária em vigor, no projeto do orçamento do próximo ano e nas decisões mais recentes do tribunal, avaliando o custo-benefício de manter os recursos para estas obras. Novas eleições para vereadores na Câmara Municipal de Alto Santo são confirmadas pela Justiça Eleitoral, que acontecerá no próximo domingo, dia 3 de dezembro. Essas novas eleições ocorrerão neste domingo, conforme determinação do Tribunal Regional Eleitoral aqui do Ceará. Essa medida resultou na anulação de mais da metade dos votos válidos para os cargos na cidade, correspondendo a 57% do total na determinação pelo TRE. Também temos que deputados voltam a defender medidas para redução dos impactos do El Niño aqui no Ceará. Deputados da Alesse voltaram a demonstrar a preocupação com essas projeções do El Niño no ano que vem. E com 34 votos favoráveis, os deputados aprovam o programa Vai e Vem em votação unânime. O texto original foi aprovado com registro de 26 votos presenciais e 8 pela plataforma virtual. Agora com os destaques nacionais, iniciando pelo O Globo, temos em principal destaque sobre o acusado por ex-assessores Janones e as críticas às supostas rachadinhas da família do ex-presidente Jair Bolsonaro. Também temos que desemprego recua em outubro e o número de ocupados chega a 100 milhões pela primeira vez. E também temos agora com as últimas da Folha de São Paulo que crime organizado já alcança mais da metade da Amazônia. Segundo o relatório, 59% da população local convive com facções e mortes violentas foram 45% mais altas que no resto do país. Também temos que decisão do STF sobre punição à imprensa usa termos vagos e pode ser uma arma para a censura. Bom, hoje, como lembramos recentemente, agora ainda nesta semana, faz exatamente um mês que o Ciro Gomes disse no evento do PSDB que obras do governo do estado do Ceará, precisamente na Secretaria de Infraestrutura, comandada por um dos mais próximos aliados à família Gomes, a partir do Cid Gomes, que é o Quintino Vieira, só estão sendo feitas com o pagamento de propina. E também, segundo ele, a CAGES e o DETRAN, duas empresas do Estado que mais arrecadam, concorrem com a Secretaria da Fazenda,
também estaria nesse rol citado por Ciro Gomes. Até agora, um mês depois, o Ministério Público Estadual não se pronunciou sobre a grave acusação do ex-governador e ex-ministro Ciro Gomes. A Assembleia, idem. Aliás, não é à toa que algumas pessoas dizem que a Assembleia e o Ministério Público Estadual são as duas mais importantes secretarias do governo do Estado. Atenção, repetindo. Algumas pessoas dizem que a Assembleia e o Ministério Público Estadual são as duas mais importantes secretarias do governo do Estado. Há alguns petistas, nesse caso das declarações da afirmação, a acusação do Ciro, alguns petistas chegaram a dizer que o governador ia fazer uma interpelação judicial para Ciro confirmar ou desmentir o que dissera. Interpelação judicial, repito, nos dias de hoje, é medida inócua, é utilizada para quem quer fazer esquecer a discussão de algum tema polêmico, e como este, sobretudo como este, principalmente. O Ministério Público vai ser cobrado, porque é obrigação dele propor a ação criminal contra os entes do governo acusado, o que forçará Ciro a confirmar e aprovar o que disse. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, ontem, decidiram que as empresas de comunicação poderão ser acionadas para pagar indenização por acusação a alguém feita por um dos seus entrevistados. Amanda. Olá, Edson, olá, internautas do blog Edson Silva. Bom, por maioria de votos, o Supremo Tribunal Federal definiu as condições em que empresas jornalísticas estão sujeitas à responsabilização civil, ou seja, ao pagamento de indenização se publicarem em revista na qual o entrevistado atribua falsamente a outra pessoa a prática de um crime. A decisão se deu no julgamento do recurso extraordinário, concluído na quarta-feira 29, e com a definição da tese de repercussão geral. Segundo a decisão, a empresa só poderá ser responsabilizada se ficar comprovado que, na época da divulgação da informação, havia indícios concretos de falsidade da acusação. Outro requisito é a demonstração do descumprimento do dever de verificar a veracidade dos fatos e de divulgar a existência desses indícios. A tese também estabelece que, embora seja proibido qualquer tipo de censura prévia, a Justiça pode determinar a remoção do conteúdo da internet com informações comprovadamente injuriosas, difamantes, caluniosas ou mentirosas. O caso concreto diz respeito a uma entrevista publicada no Diário de Pernambuco em maio de 95. O entrevistado afirmava que o ex-deputado Ricardo Zaratini teria sido responsável por um atentado à bomba em 1966 no aeroporto de Guararapes, que resultou em 14 feridos e na morte de 2 pessoas. O recurso do STF foi apresentado pelo jornal contra uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça que confirmou a condenação ao pagamento de indenização, considerando que se já sabia na época que a informação era falsa. Segundo a empresa, a decisão teria violado a liberdade de imprensa. No voto condutor do julgamento, o ministro Edson Fachin observou que a Constituição proíbe censura prévia, mas a liberdade de imprensa e o direito à informação não são absolutos, o que possibilita a responsabilização em caso de divulgação de notícias falsas. Acompanharam nesse sentido o ministro Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Luiz Fux, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, já aposentado, Gilmar Mendes e o presidente do STF, Roberto Barroso, além
da ministra Carmen Lúcia. Ficaram vencidos o relator original, o ministro Marco Aurélio, também aposentado, além da ministra Rosa Weber. Eles consideraram que, se a empresa jornalística não emitir opinião sobre a acusação falsa, não deve estar sujeita ao pagamento de indenização. Os parâmetros ficaram definidos e serão aplicados em pelo menos 119 casos semelhantes que já aguardavam definição no Supremo. A tese de repercussão geral foi fixada a seguinte: a plena proteção constitucional à liberdade de imprensa é consagrada pelo binômio liberdade com responsabilidade, vedada qualquer espécie de censura prévia, porém admitida a possibilidade posterior de análise e responsabilização, inclusive com remoção de conteúdos por informações comprovadamente injuriosas, difamantes, caluniosas, mentirosas e em relação a eventuais danos materiais e morais, pois os direitos à honra, à intimidade, à vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por introduções ilícitas externas. Na hipótese de publicação de entrevista em que o entrevistado imputa falsamente prática de crime a terceiro, a empresa jornalística somente poderá ser responsabilizada civilmente se: a época da divulgação haveria indícios concretos de falsidade da indicação, ou 2, o veículo deixou de observar o dever de cuidado na verificação da veracidade dos fatos e na divulgação da existência de tais indícios. Bom, a decisão que recebeu o repúdio de todas as associações ligadas à comunicação é realmente uma censura. Censura. Essa história de dizer que não é censura, é censura. Vamos citar um exemplo aqui concreto. Nós acabamos de falar aqui no pronunciamento que fez o ex-ministro, o ex-governador do Ceará, ex-prefeito de Fortaleza, Ciro Gomes, dizendo que as obras do governo do Estado, na Secretaria de Infraestrutura, na CAGES e no DETRAN, só são feitas se houver pagamento de propinas. Admitamos, só para discutir, que o Ciro tivesse feito essa acusação, tivesse feito essa afirmação aqui, numa entrevista aqui no nosso programa. Que culpa nós teríamos dele ter feito a acusação? Nós não teríamos estimulado a fazê-lo. Ele fez de livre e espontânea vontade. Por que, então, o veículo vai ser culpado pela declaração dele? Se o veículo, sim, estimulou, provocou, sabia que isso ia acontecer, aí é outra coisa. Aí seria até uma censura prévia. Não vai dar entrevista porque ele pode falar nisso. Poxa, o veículo não tem culpa do que diz o entrevistado. A responsabilidade é dele. O fato de veicularmos não nos inclui no rol de acusadores. Com esta observação, nós estamos encerrando o nosso programa de hoje, agradecendo a honrosa audiência dos ouvintes da Rádio Assunção Cearense e internautas do blog do Edson Silva, prometendo estar de volta amanhã, a partir das 11h45, com a proteção de Deus. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Espero revê-los amanhã. Até lá!